A Juri News entrevista o diretor da ASP, Leonardo Furtado. Doutor Leonardo, satisfação estar aqui na sede da ASP no Jardim Paulista para essa conversa sobre as ações institucionais que a Associação dos Advogados vem desenvolvendo. Caro João, tudo bem? Aqui um prazer te receber aqui hoje na sede da Paulista. Vai ser um prazer conversar com você. Doutor Leonardo, quais são essas principais ações que marcam os 83 anos da Associação dos Advogados do ponto de vista do fortalecimento das instituições do sistema de justiça? A ASP, enfim, isso está no nosso DNA, assim como a gente sempre ressalta a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa das instituições, é um trabalho que a ASP faz desde o seu nascedouro, vamos dizer assim. Não só nesse ano, mas esse ano a gente veio, por conta da necessidade, do momento que o país vive, a ASP tem atuado de forma mais pujante, às vezes até mais, vou dizer, até de forma mais aguda. Temos tratado, vamos dizer, desse tema do reforço das instituições em inúmeros artigos. Nossa presidente tem, junto comigo ou sozinha, a gente tem escrito inúmeros artigos, outros diretores, o vice-presidente, todo mundo trabalhando em várias frentes de trabalho. O que a gente tenta aqui é buscar sempre ideias e sugestões e construções para fortalecer as instituições brasileiras, que, a nosso ver, infelizmente, vivem um momento de crise. A ASP vem atuando em pautas caras para a advocacia, bem como também para os cidadãos brasileiros, como acesso à justiça e julgamentos virtuais. Como é que esse trabalho vem acontecendo no dia a dia? Quais são essas principais frentes de atuação da ASP no enfrentamento dessas pautas? O tema das sustentações orais, que usamos aqui, que na verdade ele está muito relacionado ao tema dos julgamentos virtuais e a consequente, vamos dizer assim, relativização do direito de sustentar oralmente, nós vemos trabalhando nisso desde o final de 2023. Vamos dizer que nós somos a primeira instituição a ir atrás disso, quando São Paulo edita aqui uma primeira resolução. Nós começamos essa discussão já no CNJ. Posteriormente vem a edição da Resolução 591, de 24 no CNJ. A ASP, de novo, é protagonista, está desde o primeiro momento trabalhando para que as determinações, especialmente quanto às limitações de sustentação oral, fossem temperadas, vamos dizer assim, para que o destaque, o direito de voz do advogado fosse preservado. E desde então a nossa atuação tem sido frequente, constante, contínua, seja no CNJ, seja no Tribunal de São Paulo, seja no STJ. Nós estamos sempre brigando pelo direito de voz do advogado, pelo direito de voz, no fim do dia, da sociedade, da parte, do jurisdicionado. E eu queria aproveitar aqui, João, porque nós estamos aqui, isso fica aparecendo muitas vezes, que estamos falando que é um papo de advogado. Quero sustentar oralmente, não quero. Aí falam sustentação assíncrona. Essa conversa não é conversa de advogado. Isso aqui é uma conversa de cidadania, de sociedade. É isso que a gente precisa passar a discutir. O que você pensa que é um julgamento? O que o cidadão quer como um julgamento? Ele quer aquela situação que todo mundo está acostumado. Estou falando de julgamento num tribunal. 3 juízes, 3 desembargadores, discutindo um caso ali, ao vivo, o advogado podendo propor os temas, tendo todo um debate sobre isso, o advogado eventualmente podendo intervir para esclarecer situações e, após o debate, ter um veredito, ter um acórdão ali, e você podendo, além de tudo, o direito à publicidade, que é constitucionalmente garantido, o jurisdicionado podendo assistir isso, ter acesso. A gente quer esse modelo, que é o modelo que existe desde sempre, ou a gente acha que julgamento se basta com uma troca de arquivos, votos sendo trocados, um arquivo gravado pelo advogado como sustentação oral e um último arquivo que vem como uma decisão. É isso que está em debate. Que modelo que a gente quer? E o problema que a gente coloca aqui, quando eu estou dizendo que é um problema da sociedade, João, é porque essa decisão sobre para ir para esse segundo modelo está sendo tomada simplesmente, único e exclusivamente pelo judiciário. Hoje, isso não sou eu que estou falando, uma pesquisa da GV mostrou que 99,5% dos casos do Supremo foram para julgamento virtual, plenário virtual. Quem decide isso? O relator decide e só deixa de se ir para o julgamento virtual se um colega dele, um outro magistrado, resolve tirar e pedir destaque. Então, quem está tomando essa decisão, se a gente está nesse primeiro modelo, que vigora desde sempre, ou esse segundo? O judiciário, simplesmente ele, sem ter debatido com a sociedade. Isso que a gente precisa discutir aqui. O que a gente quer como sociedade? Penso eu que
Podemos até caminhar, se achar que é para esse lado, podemos também, como eu até brinquei com você antes, podemos até acabar com a figura do juiz. Mas isso precisa ser discutido com a sociedade. Isso não pode ser imposto e por um poder só. Doutor Leonardo, e agora uma das principais ações que a ASP vem propondo é a alteração no Código de Processo Civil com as regras de impedimento e suspeição de juízes. O que é que está se levando em conta dentro dessa proposta que já foi aprovada pelo Conselho da ASP e que em breve se transformará no projeto de lei? Nesse contexto de, vamos dizer assim, que o Brasil vem enfrentando esse ano de constantes crises institucionais, a ASP vem discutindo em conselho inúmeras ações para tentar realmente tirar o Brasil dessa, vamos dizer, dessa situação que a gente fala assim, parece que é uma certa malésia, assim, né? A gente não consegue sair disso. E, por exemplo, ainda que seja complexo, a gente discute o que se pode fazer. Por exemplo, o problema, então, tem discussão sobre o código de ética, tem ideia se fala limitação de prazos para mandatos de ministros, tem discussões sem fim acontecendo, buscando melhorias no sistema. E nós aqui, até num ponto de vista de longo debate, estamos aqui lançando uma revista aqui até que vai tratar justamente dessa crise nos tribunais superiores, etc. E nesse contexto todo de buscar não ser propositivo, a gente quer discutir, a ASP tem uma visão da gente ser uma casa aberta ao debate, então também quem traz propostas, nós estamos sempre dispostos a ouvir, escutar, a casa busca o debate, mas a gente também está tentando ser propositivo, que o momento exige. Então, além desse contexto todo de lançar uma revista com articulistas de primeira linha para discutir possibilidades de melhoria nos tribunais, nós também, de forma propositiva, numa ação também propositiva, aprovamos em conselho uma proposta para que haja uma alteração nas regras de suspeição e impedimento do juiz no CPC, artigo 144 e 146. Qual a razão disso, João? O Código de Processo Civil foi reformado, né, enfim, editado um novo código em 2015, vigência 2016, estamos falando em 10 anos. De lá para cá, o mundo, vamos dizer assim, dos agentes, principalmente dos agentes econômicos, financeiros, mudou demais. E tem um ator nessa história toda que ganhou corpo muito grande, que são os fundos de investimento, que acho que esse é um ponto principal nessa alteração proposta. Então, se 10 anos atrás se existia já um mercado no Brasil grande de fundos de investimento, hoje ele é muito maior do ponto de vista numérico, quantidade de dinheiro e quantidade de investidores, mas também ele é muito maior na oferta de produtos e na sofisticação desses produtos. Então, por exemplo, 10 anos atrás, você não ouvia falar de fundo que investia em precatórios. Ou ele era um fundo simplesmente fechado para pessoas de altíssima renda ou para instituições financeiras, estrangeiros, por exemplo, às vezes era um negócio muito nichado. Não existia também fundos que compravam ativos judiciais. Não havia fundos que investiam em falências, em devedores em RJ, que, por exemplo, financiavam litígios. Então, além do mercado não ser tão pujante, ele não era tão sofisticado. E hoje ele acabou abraçando o mercado judicial. Até tem essa situação que a gente chama special situations, que é tudo relacionado ao judiciário. Então, nessa maneira, o que a gente fala? Isso, em 10 anos atrás, não estava previsto, não estava no radar do legislador, porque, de fato, nem existia essa hipótese acontecendo no dia a dia. Então, hoje, o que a gente está propondo nessa primeira parte, nessa primeira sugestão que é dos fundos de investimento, é basicamente uma atualização de software, vamos falar assim. Algo que não existia precisa ser previsto. Então, se antes havia uma previsão que o juiz, por exemplo, não podia julgar uma causa de uma pessoa jurídica que ele integrava, nós passamos a falar de fundos de investimento, porque fundo de investimento não é uma pessoa jurídica. Fundo de investimento ele é colocado como um condomínio, a natureza jurídica é condomínio. Então, essa é uma previsão que a gente trouxe, tá? Essa acho que é a principal, mas também tem até, para deixar mais fechado, a gente trouxe umas questões até mais prosaicas. O próprio condomínio, a própria espólio, porque hoje no CPC, ainda que se pudesse dizer que de alguma maneira teria essa previsão, você poderia chegar a situações que falar, o juiz pode julgar uma causa
do prédio dele, que é parte, ou que ele tem herança envolvida. Tá? Então, a gente está trazendo, é isso que eu estou dizendo, é uma atualização de software, é algo totalmente propositivo, que está vinculado à situação atual do mercado e dos atores financeiros que litigam em juízo. Tá? Então, o que a ASP busca com isso é uma maior transparência para que, de fato, essas regras sejam mais claras e o processo se dê de forma mais transparente. Sem dúvida. No fim do dia, você tocou na palavra perfeita, é transparência. Tanto que a nossa atuação aqui nessa questão específica, nós também estamos tratando, em paralelo, aqui já temos uma proposta pronta, concreta, que justamente vai haver um trabalho legislativo. Mas tem uma outra ponta que a gente está trabalhando. É uma construção junto à CVM para buscar regras que melhorem a transparência dos fundos de investimento também. Aí não tem nada a ver com o judiciário. Por exemplo, porque existe uma questão hoje, você consegue uma lista de pessoas que são acionistas de empresas. Você consegue, isso é aberto. Os fundos de investimento, por exemplo, são tratados como ativos sob sigilo. Então você não consegue esse tipo de lista. Por quê? Isso nós estamos estudando justamente talvez uma proposição nesse sentido. Porque temos que caminhar para a transparência. E aí não é judiciário. De novo, não estamos falando do judiciário em si. É a transparência em geral. Isso tem que funcionar para todo mundo. Quais são agora, doutor Leonardo, os próximos passos para que essa proposta ela comece a tramitar, de fato, na via legislativa? A gente vai trabalhar justamente agora para que o projeto de lei efetivamente, a gente busque um deputado, vamos ter conversas, há conversas institucionais já andando, para a gente justamente ter a proposição, porque ela pode até eventualmente, ou é um deputado, ou pode até ser um chefe de poder que pode fazer isso. Então a ASP, enfim, está analisando a melhor estratégia para a sequência. Dentro desse trabalho propositivo que a ASP vem realizando para o fortalecimento das instituições, muito se fala também na reforma do judiciário. Qual a sua avaliação sobre o momento em que estamos vivendo e se essa reforma ela é vital para o fortalecimento das instituições? A reforma, quando a gente fala reforma, nós estamos falando em algo que não tem uma definição ainda. Nós aqui na ASP, de novo, nós preferimos saber, como a gente sabe da complexidade das coisas, a gente prefere, quando a gente vai atuar, nós atuamos especificamente, pontualmente, que foi até um pouco nessa questão que eu estava dizendo. Todas essas temáticas que tratam do debate do STF, por exemplo, a gente discutiu em conselho questões relacionadas a mandato de ministros, questões relacionadas à alteração das regras de impeachment, tanto de ministros quanto de membros do Executivo. Há projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco, por exemplo, tramitando há tempos, que traz uma atualização. Tratamos daquelas questões das ações concentradas. Tudo isso houve tratamento em conselho e continua sendo tratado. O Fachin publicou um edital para que as entidades apresentem propostas para a reforma do judiciário. Aprovamos em conselho na última sessão que nós vamos apresentar propostas. Estamos com uma comissão montada de conselheiros, que eu faço parte, inclusive, com mais 3 colegas, inclusive o vice-presidente Antônio Freitas, para tentar justamente trazer mais propostas concretas. Já temos essas relacionadas, eu penso. A questão das sustentações orais, isso precisa ser ajustado e dos julgamentos virtuais. A questão aqui do impedimento é outra que a gente traz, que é uma ideia que nós estamos trazendo aqui. E provavelmente vão vir outras ideias que sairão dessa comissão que estamos trabalhando, e aí apresentar novamente algo, isso tem que ser apresentado até 15 de agosto, a gente provavelmente até lá ter algo mais formalizado. Ou seja, a ASP vai continuar com esse trabalho propositivo em defesa do fortalecimento da justiça. Sempre, são 83 anos assim e vão continuar assim. Se não fizer isso, tiram a gente de lá, João, não tem jeito. A gente tem um monte de ex-presidente que fica cobrando a gente para trabalhar e 75 mil associados. Essa é a nossa função. Leonardo, e já se aproximando aqui do final da entrevista, qual é essa grande mensagem hoje da preocupação da ASP com o fortalecimento das instituições? O que é que a ASP leva em consideração ao fazer esse trabalho propositivo, ao apresentar propostas? Qual é essa ideia central da ASP para o futuro da justiça brasileira? João, acima de tudo está no nosso estatuto, defesa do Estado Democrático de Direito. Isso não está lá à toa. Isso está também na nossa Constituição. Isso está lá também na função do advogado. Então isso é um dever que nós temos como advogados, vamos começar aos poucos, como cidadão, como advogado, e aí depois aqui como membros da associação.
E a associação, portanto, carrega essa bandeira, carrega esse dever. Então, nós vamos, sempre que formos demandados para trabalhar pela defesa do Estado Democrático de Direito, nós vamos trabalhar, sempre, incansavelmente, de todas as formas possíveis. E não importa que, de novo, isso aqui não tem partido, isso aqui não tem tempos políticos, não tem nada. É o Estado Democrático de Direito. Quando tiver o jogo Estado Democrático de Direito e, por consequência, suas instituições, a ASP vai estar sempre ali defendendo e lutando. Doutor Leonardo Furtado, agradeço pela participação aqui, por ceder o seu tempo e também as suas ideias para o fortalecimento das instituições com esse trabalho que a ASP vem desenvolvendo, e a Juri News seguirá acompanhando as ações da Associação dos Advogados. Muito obrigado, João. Obrigado a todos.